Olha para você agora, minha querida. Olha para você com o celular na mão, conferindo se ele te mandou mensagem. Olha para você esperando um sinal, uma migalha, uma mensagem que não vai chegar. E me responde uma coisa, com sinceridade, só para você mesma. Quanto tempo mais você vai viver assim? Quantas noites mais você vai dormir chorando baixinho para ninguém escutar? Quantas manhãs mais você vai levantar fingindo que está tudo bem quando por dentro você está em pedaços? Quantas vezes mais você vai conferir o WhatsApp e ver que ele está online, mas não te respondeu e sentir aquele aperto no peito que você já conhece tão bem? Para, respira fundo comigo. Respira de verdade, minha filha. Porque o que eu vou te dizer nos próximos minutos pode ser o ponto de virada mais importante da sua vida amorosa. E eu não estou exagerando, eu não estou dramatizando. Estou falando sério do fundo do coração de alguém que passou 35 anos vendo mulheres saírem desse buraco em que você está hoje. Hoje você vai aprender 3 frases. Só 3. Mas cada uma delas, se você entender de verdade, se você permitir que ela entre em você, vai te devolver uma coisa que você esqueceu que tinha. Uma coisa que foi sendo tirada de você aos pouquinhos sem você perceber. A sua dignidade. Eu não vou te dar as 3 assim de uma vez, despejadas. Porque cada uma precisa chegar no lugar certo no tempo certo. Cada uma vem com uma chave que abre uma porta diferente dentro de você. Mas eu te adianto uma coisa. A frase número 2 é a que eu mais repito no meu consultório. É a que as minhas pacientes me pedem para escrever num papel para levar para casa. E a frase número 3, a última, é a que literalmente mudou a vida de uma paciente minha, uma mulher que eu vou te contar a história mais para frente e eu te aviso, essa história não é de novela, é real. Aconteceu nesse consultório. E talvez quando você ouvir você vá se reconhecer nela. Então fica comigo, minha querida, porque esse vídeo aqui não é mais um. Meu nome é Beatriz da Silva, sou psicóloga clínica e eu passei 35 anos da minha vida escutando mulheres como você. Mulheres de 20, de 40, de 50, de 60, de 70 anos. Mulheres casadas, solteiras, viúvas, divorciadas, mulheres bem-sucedidas na carreira e mulheres donas de casa. Mulheres que você olharia na rua e pensaria que tem tudo, e mulheres que carregam no rosto o cansaço de décadas. E sabe o que todas elas têm em comum quando chegam pela primeira vez no meu consultório? Todas, sem exceção, em algum momento da vida entregaram demais para quem dava de menos. Todas. E se tem uma coisa que eu aprendi depois de tanto tempo nesse consultório é o seguinte: nenhuma mulher que recupera a dignidade dela volta a ser a mesma. Nenhuma. Elas voltam transformadas, com outra pele, outra postura, outro olhar. E é isso que eu quero para você hoje. Antes da gente começar de verdade, me faz um favor, porque o que vem aqui eu vi curar centenas de mulheres e eu quero que chegue para o máximo de gente possível. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e deixa nos comentários a palavra escolhida, só essa palavra, escolhida, porque no momento que você escreve essa palavra, alguma coisa dentro de você começa a mudar. Você está dizendo para si mesma, sem perceber, que a partir de hoje, quem escolhe é você. Pode confiar em mim. Agora sim, vamos ao que importa. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu te dar a primeira frase. Porque se você não enxergar isso que eu vou te dizer agora, nenhuma das 3 vai servir para nada. Vai entrar pelo ouvido esquerdo e sair pelo direito. Implorar amor nem sempre parece implorar amor. Presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes é mandar uma mensagem só para saber como ele tá, quando na verdade você tá morrendo de vontade que ele te procure primeiro. Às vezes é aceitar aquele jantar onde você sabe que ele vai te tratar como se você fosse invisível, só para não ficar em casa sozinha numa sexta-feira. Às vezes é rir de piada que não tem graça. É abaixar o tom quando alguma coisa te machuca, para não incomodar ele. É dar desculpa por ele na frente da sua família quando perguntam por que ele nunca vai nos almoços. É vestir a roupa que ele gosta, mesmo quando você preferir a outra. É engolir o choro no banheiro para depois sair sorrindo. É responder na mesma hora quando ele te escreve, mas fingir que você ficou ocupada quando ele demora 3 dias para te responder, para que ele não saiba o quanto você se importa, minha querida. Isso também é implorar amor. E o mais doloroso de tudo, enquanto você faz, você nem percebe, porque já virou normal, porque alguém em algum lugar te ensinou que amar é assim, que o amor dói, que mulher tem que aguentar, que mulher tem que sustentar, que mulher boa não reclama, que mulher direita espera. Mentira.
Mentira, mentira e 1000 vezes mentira. E olha, não é culpa sua ter acreditado nisso. Eu preciso que você ouça bem. Não é culpa sua, porque isso aqui você não aprendeu sozinha, te ensinaram. Talvez uma mãe que só te abraçava quando você tirava nota boa e te ignorava quando você chorava. Talvez um pai ausente que te fez sentir que você precisava ser perfeita para ele voltar a te olhar. Talvez uma avó que falava que homem é assim mesmo, que mulher sofre calada. Talvez um primeiro namorado na adolescência que te ensinou que amor se suplica, que carinho se negocia, que atenção se mendiga. A boa notícia, minha filha, é que tudo que a gente aprende, a gente pode desaprender. Tudo. Não tem idade para isso, não tem limite para isso. Eu já vi mulher de 72 anos desaprender num ano que aprendeu durante 5 décadas. Então, não me venha com a desculpa de já é tarde para mim. Não é tarde, nunca é tarde. E hoje aqui você vai começar. Mas eu te aviso com todo o carinho do mundo, isso vai doer antes de curar, porque você vai se reconhecer em cada frase. Vai lembrar de momentos onde você fez exatamente o oposto. Vai lembrar de conversas, de madrugadas, de brigas, de reconciliações e vai querer fechar esse vídeo, vai querer clicar para fora e assistir qualquer outra coisa, não fecha, fica comigo, porque no final eu te prometo com a palavra de quem fez isso por mais de 3 décadas, você vai sentir uma coisa que talvez você não sinta faz muito tempo, você vai sentir paz. Primeira frase, anota aí no papel, se puder. Eu não explico mais o que deveria ser óbvio. Lê de novo, minha querida, agora na sua cabeça, devagar. Eu não explico mais o que deveria ser óbvio. Quantas vezes você já explicou para ele por que doeu ele não ter te ligado no seu aniversário? Quantas vezes você já explicou por que não é legal ele falar com você daquele jeito na frente dos amigos dele? Quantas vezes você explicou por que doeu ele ter esquecido da data que era importante para vocês? Quantas vezes você explicou de novo e de novo e de novo aquilo que qualquer pessoa com 2 dedos de empatia entenderia sem precisar de explicação? E depois de tanto explicar o que ele te diz, que você é exagerada, que é intensa, que complica tudo, que tá louca, que é dramática, que tá sempre com frescura, que tá na TPM, que tá sensível demais, que você interpreta mal, que você entendeu errado o que ele quis dizer, que o problema é você que leva as coisas a sério demais. Presta atenção agora, porque isso aqui muda tudo. Quando alguém precisa que você explique por quê o comportamento dele te machuca, minha filha, o problema não é a sua capacidade de explicar. O problema é que ele não quer entender e essas duas coisas são completamente diferentes. Tem uma diferença enorme, uma diferença abismal entre não compreender e não querer compreender. Quem não compreende fica ali com você até entender. Pergunta, pede para você ajudar ele a enxergar. Tenta. Erra, volta, tenta de novo. Quem não quer compreender, deixa você falando sozinha até você se cansar. Escuta de olhos semifechados. Dá razão sem ouvir. Concorda só para acabar a conversa. E depois, 2 semanas depois, faz a mesma coisa que te machucou. E você, minha querida, já está cansando há anos. Anos gastando a sua energia numa tradução que ele nunca quis aprender. Anos tentando fazer ele enxergar uma coisa que ele fecha os olhos para não ver. Sabe o que acontece quando você para de explicar? Acontecem 2 coisas e as 2 jogam a seu favor. Ou ele começa a se perguntar, talvez pela primeira vez na vida, se ele está te perdendo de verdade. Porque o silêncio da mulher que sempre explicou, de repente assusta muito mais que 1000 palavras. Ou ele se afasta, porque já não tem mais o espetáculo de graça. Porque ele se entediou de uma mulher que finalmente parou de implorar atenção. Nos 2 casos, quem ganha é você. Nos 2 casos. E agora vem uma coisa importante, porque me perguntam muito isso no consultório e com certeza você também está se perguntando. Beatriz, mas parar de explicar não é castigar com silêncio, não é ficar passivo ou agressiva, não é dar gelo, não é infantilizar a relação? Não, minha filha, não é nada disso. Parar de explicar não é ficar muda, não é deixar de falar com ele, não é fazer cara feia e esperar que ele adivinhe. Parar de explicar é simplesmente deixar de gastar a sua energia traduzindo a sua dor para alguém que decidiu não escutar. A sua dor não precisa de tradução. A sua dor precisa de testemunhas que respeitem. E se ele não é uma dessas testemunhas, então ele não é o seu lugar. Repete isso comigo, baixinho aí onde você está. Ele não é o meu lugar. De novo, ele não é o meu lugar. Sentiu o peso dessa frase? Sentiu como ela se acomoda no peito quando você fala de verdade?
guarda ela. Eu me lembro de uma paciente minha, vou chamar ela de Mariana, que passou 15 anos num casamento explicando por que doía, por que era importante, por que ela se sentia sozinha. Ela me disse uma vez: Beatriz, eu tenho a impressão que eu casei com um tradutor que nunca aprendeu o idioma. Essa frase ficou comigo, porque é exatamente isso. Muitas de vocês estão casadas, ou namorando, ou vivendo com um homem que nunca aprendeu o seu idioma. E pior, que nunca quis aprender. E você lá, ano após ano, inventando novas formas de explicar, dicionários novos, traduções novas, enquanto ele nem abre o livro. A Mariana, quando finalmente parou de explicar, passou 3 semanas em pânico. Achou que tinha feito besteira, achou que ele ia embora. E sabe o que aconteceu? Ele não foi, mas também não mudou, continuou fazendo as mesmas coisas. E aí ela entendeu, ele nunca ia mudar. Ele só ficava porque ela traduzia. Quando a tradução acabou, o casamento também acabou. Não porque ela foi embora, mas porque ela finalmente viu que nunca tinha havido casamento de verdade. Tinha havido uma mulher falando sozinha por 15 anos. Agora, antes da gente ir para a segunda frase, eu preciso que você fique com uma coisa, porque isso aqui conecta direto com a frase número 2, que vai te mexer ainda mais. Se a primeira já te doeu, se prepara. Porque a segunda vai te fazer ver uma coisa que você vem evitando olhar faz muito tempo. Uma coisa que talvez você já tenha sentido no fundo da alma, mas nunca deixou subir para a consciência. Respira comigo, vamos. Segunda frase: se eu preciso te convencer a ficar, eu já te perdi. Essa frase, minha querida, não é minha. Essa frase uma paciente me disse há muitos anos e desde aquele dia ela nunca saiu da minha cabeça. Eu peço permissão para ela, onde quer que ela esteja agora, para continuar repetindo essa frase para outras mulheres, porque essa frase salva vidas, salva mesmo. Vou chamar ela de Regina para preservar a identidade dela. Regina estava há 3 anos com um homem que a cada 6 meses, como um relógio, dizia para ela que precisava pensar, que não estava certo, que tinha coisas que não fechavam para ele, que talvez ela merecesse alguém melhor. Te soa familiar, minha filha? Com certeza soa. Cada vez que ele dizia isso, a Regina entrava em pânico, o coração disparava. Ela não dormia, não comia direito, escrevia cartas longas para ele, algumas à mão, algumas digitadas de madrugada. Lembrava ele dos momentos bons, das viagens, das risadas, daquela praia onde eles tinham ido no segundo ano. Prometia mudar coisas que ela nem precisava mudar, prometia ser mais compreensiva, menos exigente, mais leve, mais o que ele quisesse, menos ela mesma, basicamente. E ele, claro, voltava, sempre voltava, mas, e aqui está a armadilha, ele voltava cada vez mais tarde, cada vez com menos carinho, cada vez mais certo de que ela ia estar ali esperando, implorando. Ele sabia, ele já sabia o script. Dizia que precisava pensar, sumia 3 dias, deixava ela sofrer, voltava com um buquê de flores e um sorriso, ela chorava de alívio e a vida seguia. Até o próximo ciclo, 6 meses depois, de novo. Até que um dia qualquer, ela se sentou na minha frente e, com os olhos secos, sem uma lágrima, me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela me disse: Beatriz, eu acabei de entender uma coisa. Se eu preciso te convencer a ficar, eu já te perdi. E era verdade desde o primeiro dia. Só que ela levou 3 anos para enxergar. Olha, minha querida, eu quero que isso fique gravado em você. O amor verdadeiro não se convence, se escolhe. Uma pessoa que te ama de verdade não precisa que você explique por que vale a pena ficar com você. Ela sabe, ela sente, ela decide e escolhe. Todo dia, sem drama, sem ameaça, sem ciclos de dúvida a cada 6 meses, não ameaça ir embora toda vez que tem um problema. Não te coloca em compasso de espera emocional enquanto decide se você serve para ele essa temporada. Não te deixa pendurada enquanto ele vê se aparece alguma coisa melhor. Quando você tem que fazer uma lista mental de motivos para ele ficar, minha filha, você já está competindo contra a decisão dele de ir embora. E essa é uma batalha que nunca se ganha, nunca. Porque mesmo que ele fique dessa vez, ele vai voltar a ameaçar ir embora daqui a 6 meses, ou 3, ou 1. E você vai voltar a implorar. E cada vez que você implora, ele sente um pouquinho mais de poder e você sente um pouquinho menos do seu.
A cada rodada dessa, você perde um pedacinho de você, um pedacinho que não volta fácil. Até que um dia você se olha no espelho e não se reconhece mais. A mulher forte que você era aos 20, aos 30, aos 40, ela não está ali, ficou pelo caminho, nas madrugadas de esperar a mensagem que não chegava. Quando alguém duvida de te querer, a resposta mais digna, mais poderosa, a que te devolve para você mesma é uma só. Entendo. Espero que você encontre o que procura. Ponto. Sem drama, sem carta de despedida, sem explicação, sem tentativa de fazer ele mudar de ideia, sem ligação de madrugada dizendo que você aceita o que for. Só isso. Entendo. Espero que você encontre o que procura. Eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que talvez agora, nesse exato momento, você esteja pensando, mas é que ele me ama, Beatriz. Ele só está confuso, ele só precisa de tempo. Você não conhece ele como eu conheço. Me escuta bem, minha filha, com todo o amor. A confusão dele não é problema seu para resolver. Leia de novo. A confusão dele não é problema seu para resolver. A clareza sua é a sua única responsabilidade. E enquanto você gasta a sua vida tentando resolver a confusão dele, você está perdendo a sua clareza. Um homem que te ama de verdade não fica confuso sobre te amar. Ele pode estar confuso sobre trabalho, sobre família, sobre a vida dele, mas sobre te amar, não. Quando um homem está confuso sobre te amar, minha filha, ele não está confuso. Ele já decidiu, só está esperando o momento certo para te contar. Ou, pior, está esperando que você se canse e tome a decisão por ele, para ele não ficar como o vilão da história. Não seja a mulher que decide por ele. Seja a mulher que decide por você. E agora, antes de chegar na terceira frase, na última, eu preciso te avisar. Porque o que vem aí vai tocar num medo muito profundo, um medo que quase todas as mulheres que chegam no meu consultório têm, mesmo que elas não digam. Um medo que nem sempre elas conseguem nomear. E entender esse medo é o que vai te libertar de verdade. Fica comigo, porque essa terceira frase é a mais importante das três. É a que amarra tudo, é a que transforma o entender em viver. Terceira frase, a última, a que se você tatuar na alma, você não vai voltar a aceitar nunca mais menos do que você merece. Eu não vim nesse mundo para ser a segunda opção de ninguém. Lê de novo, devagar. Eu não vim nesse mundo para ser a segunda opção de ninguém. Essa frase, minha querida, é o seu manifesto a partir de hoje. A sua declaração pessoal, a sua constituição emocional. Escreve ela num papel e cola no espelho do banheiro. Escreve no bloco de notas do celular. Escreve na primeira página da agenda, porque essa frase, se você repetir todo dia de manhã, ela reorganiza a sua vida em 6 meses. Eu já vi acontecer, mas antes eu preciso te falar do medo que te mantém presa, porque muitas mulheres não continuam com os parceiros delas por amor, continuam por terror. Terror do silêncio da casa vazia, do fim de semana sem planos, dos jantares em família onde vão perguntar outra vez quando você vai arrumar alguém. Dos aniversários onde todas chegam acompanhadas menos você, do insônia de madrugada quando não tem ninguém do lado na cama, do Natal sozinha, do médico sozinha, do envelhecer sozinha. E aí elas aguentam alguém que ignora, que faz sentir pequena, que some por semanas e reaparece quando quer. Aguentam porque na cabeça delas isso é melhor do que nada. Mas eu vou te dizer uma verdade que eu vi se confirmar centenas de vezes nesse consultório e eu quero que você tatue isso na alma. A solidão acompanhada é 1000 vezes mais devastadora que a solidão real. 1000 vezes. Porque quando você está sozinha de verdade, ao menos o seu corpo descansa, a sua mente descansa. Você pode se escutar, pode decidir o que jantar sem pedir licença, pode ver o filme que quiser, pode respirar sem olhar de lado para ver se ele está de bom humor hoje. Em compensação, quando você está com alguém que não está presente, que não te vê, que te usa quando convém e some quando não, o seu sistema nervoso vive em estado de alarme constante. E isso não é poesia, minha filha. Isso é biologia pura, conferindo o celular toda hora, analisando o tom das mensagens, adivinhando o estado de ânimo pelo jeito que ele fecha a porta, vivendo num exame permanente que você nunca sabe a nota. Isso adoece. Literalmente adoece, sobe o cortisol, baixa a autoestima, tira o sono, acaba com a pele, muda até o jeito de andar. Agora, eu te prometi uma história, a história que vai te dar forças para dar o passo. Presta atenção. Lembra da Regina, a paciente que me deu a segunda frase? Eu só te contei metade da história dela. Deixa eu te contar o resto agora. Depois daquele dia no consultório, quando ela entendeu que se precisa convencer, já perdeu, a Regina saiu dali diferente.
Caminhou até o carro, sentou e ficou 20 minutos olhando para o volante. Foi o que ela me contou depois, 20 minutos em silêncio, sem chorar, sem ligar para ninguém, só respirando. E depois ela fez uma coisa, voltou para casa, apagou as mensagens dele no celular, bloqueou o WhatsApp, não atendeu mais o telefone, não deu explicação, não escreveu carta de despedida, simplesmente deixou de estar disponível. Ele procurou ela, claro, escreveu pelo e-mail, ligou do trabalho, mandou amigos comuns para saber como ela estava. Chegou a aparecer na porta do prédio dela 2 vezes, ela não respondeu. Nem uma vez, nem uma única vez em 6 meses. E sabe o que aconteceu naqueles 6 meses, minha filha? A Regina, que tinha 38 anos quando entrou no meu consultório daquele dia, começou a viver pela primeira vez. Começou um curso de fotografia que ela queria fazer há 10 anos. Viajou sozinha para a Chapada Diamantina, um lugar que ela sempre sonhou conhecer, mas o namorado achava chato. Fez amizade com uma vizinha que morava ao lado dela há 5 anos e que ela mal conhecia. Voltou a pintar uma coisa que ela tinha abandonado na adolescência. 6 meses depois, ela voltou no meu consultório, mas não voltou a mulher que eu conhecia. Voltou outra. Outra com os olhos brilhando, com a pele diferente, com as costas retas, com um jeito de rir solto sem medo. E ela me disse uma coisa que me marcou para sempre. Ela me disse: Beatriz, eu não sabia que dava para viver assim. Eu não sabia que existia essa paz. Passei 3 anos achando que ele era o amor da minha vida. E o amor da minha vida era eu mesma, que eu tinha abandonado. Isso, minha querida, é o que existe do outro lado da dignidade. Não é solidão eterna, não é amargura, não é vingança. É paz. Uma paz que você não sabia que existia, porque você nunca se deu permissão para sentir. É uma paz que vem do corpo deixar de estar em guerra, da mente deixar de estar em alerta, do coração deixar de estar dividido. E a Regina sabe onde ela está hoje, 10 anos depois? Casada, com um homem que a escolhe todo dia, sem drama. Tem uma filha de 7 anos. E me mandou uma mensagem no ano passado dizendo que aquele dia no consultório, aquele dia do "se eu preciso te convencer a ficar", eu já te perdi. Foi o dia que a vida dela começou de verdade. Não quando ela conheceu o marido atual, antes, no dia que ela se escolheu. E agora escuta, porque isso é para você. Tudo isso é para você. Você vale demais para ser uma opção B. Vale demais para ser o plano de emergência de alguém. Vale demais para se contentar com migalha enquanto tem mulher por aí, algumas com muito menos do que você tem, recebendo amor inteiro. Se ele não te escolheu inteira, contudo, sem má, sem matiz, sem condição, então ele não é o seu homem. Por mais que doa, por mais anos que você tenha investido, por mais história que vocês tenham juntos, por mais filhos, por mais casa, por mais memória, o amor da sua vida não te faz duvidar se ele te ama. Isso precisa ficar gravado. O amor da sua vida não te faz duvidar se ele te ama. Ele te mostra todo dia, sem você precisar pedir, sem você precisar cobrar, sem você precisar implorar. E se ele ainda não chegou na sua vida, minha filha, não é porque ele não existe. É porque você está ocupando o lugar dele com alguém que não é para ser. Esse alguém que está aí agora ocupando o espaço do amor verdadeiro é exatamente o que impede o amor verdadeiro de chegar. Solta. Solta com dignidade, solta com a alma em paz, solta sabendo que o melhor não está atrás de você. Está na frente, sempre está na frente. E solta sem amargura, sem vingança, sem necessidade de ele ver a sua falta. Solta porque você escolheu você. Só isso, só por isso. Antes da gente terminar, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você chegou até aqui, se você ficou comigo esses minutos inteiros, sem pular, sem fechar, sem sair, é porque alguma coisa dentro de você já tomou uma decisão. Talvez a sua cabeça ainda não saiba, talvez ainda esteja cheia de mas e disse, mas a sua alma sabe. A sua alma já disse, chega, agora só falta a sua cabeça alcançar. E esse é exatamente o trabalho que a gente faz juntas, passo a passo, aqui no canal. Toda semana eu vou estar aqui com uma cadeira virtual do meu consultório para você, falando das coisas que ninguém te disse, das verdades que só depois dos 40, dos 50, dos 60 a gente começa a conseguir ouvir de verdade. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser aquele que te dá a última peça que você estava precisando. E antes de eu me despedir, me faz mais um favor. Me conta nos comentários qual das 3 frases chegou mais fundo em você. A primeira, eu não explico mais o que deveria ser óbvio. A segunda, se eu preciso te convencer a ficar, eu já te perdi.
Ou a terceira, eu não vim nesse mundo para ser a segunda opção de ninguém. Me conta e lê os comentários das outras mulheres também, porque ali você vai ver que você não está sozinha, que a gente é muita, que a gente está despertando junta. Tem uma rede inteira de mulheres aqui, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, caminhando no mesmo caminho que você. Se esse vídeo te tocou, compartilha com aquela amiga, aquela irmã, aquela filha, aquela mãe, aquela prima que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes um vídeo é o empurrãozinho que alguém precisava para dar o passo. Às vezes a gente é o anjo de outra mulher sem saber. E lembra, sempre, 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 minha querida, do fundo do meu coração para o fundo do seu. Você não veio nesse mundo para ser a segunda opção de ninguém. Você veio para ser a primeira, a sua. Eu te quero muito bem e a gente se vê no próximo vídeo.